Voltamos com o Gente em Destaque. Hoje eu converso com o poeta André Siqueira. Bom, André, vamos começar a falar sobre poesia agora, efetivamente, né? A poesia entra na sua vida por meio da escola ou por meio de uma literatura que você mesmo achou? Conta um pouquinho desse início seu na poesia. Eu diria que por meio da escola. Eu lembro que eu acho que tinha uns 13 anos, estava na escola José Simplício, e a professora começou a distribuir alguns livros para os alunos levarem e tal, incentivando a leitura, né? E daí eu lembro de... havia um livro que eu acho que era prosa, agora não vou lembrar o título, e um outro livro que era de poesia, que era uma coletânea, uma antologia, né, de poetas brasileiros. E de repente eu peguei o livro, eu resolvi pegar esse livro, eu acho que talvez a capa tenha me chamado um pouco a atenção também. Peguei o livro, levei para casa. Porque, né, como eu mencionei, o meu irmão lia bastante, mas nunca houve um ato assim. André, leia, é importante, nada disso. Estava ali e uma coisa muito espontânea. Que eu acho bacana também, essa coisa de ser espontâneo. Você deixa um livro, a pessoa vai lá e pega. Mas eu trouxe esse livro, comecei a ler, lembro que ia do barroco, né, até a MPB, até Dorival Caymmi. Gregório de Matos, Basílio da Gama e tal. E comecei a ler, não entendi nada. Eu não gostei. Mas eu não sei porquê, mas o livro ficou na minha casa. Eu tenho até hoje esse livro, na verdade. Ficou, e eu fiquei instigado. Não, mas eu acho que parece ser legal isso. Não sei porquê, daí eu fui reler. Aí começou. Então, 13, 14 anos começou. Eu lia, daí tinha um glossário, né? O significado das palavras. Daquilo foi me surpreendendo. Eu falei, nossa, que interessante. Lembro de uma palavra porvir. Falei, porvir, que palavra interessante. E daí comecei a escrever. Só que o curioso é que, pelo menos comigo, veio com a música, porque eu queria ser letrista. Eu comecei a tocar violão. Até hoje toco toscamente, mas toco, brinco um pouquinho. Mas nessa época não, eu estava decidido, eu falei, não, eu vou ser músico, eu vou ser vocalista de uma banda de rock. Bem clichê, né, adolescente, eu gostava de Nirvana, que ainda gosto, mas na época era a minha banda favorita. Tinha cabelo comprido? Não? Tinha cabelo comprido, né? Sim, deixando o cabelo comprido, né? Minha mãe super conservadora, minha avó também, meu avô. Então eu comecei a me interessar, mas eu pensei o seguinte, não, eu vou fazer letra de música. Daí tinha o meu melhor amigo, ele também começou a tocar violão, ficou entusiasmado. E daí a gente ficava pensando na nossa banda, qual vai ser o nome da nossa banda? Não, você vai tocar bateria, não, vai tocar baixo, eu vou cantar. Eu queria aparecer, a verdade é essa, que eu queria cantar. Isso é influência do seu irmão também, né? Sim. O meu irmão, aí que tá, eu falei do rock, mas o meu irmão, ele foi do rock ao sertanejo. Foram períodos, rock, depois rap, sertanejo, funk. Foi uma loucura, mas o que realmente me influenciou foi o rock. Então eu comecei a me interessar muito por música, queria ter uma banda. Só que daí eu participei até de concurso, eu lembro de a cidade promoveu um concurso de música, agora eu não vou lembrar o nome. Mas eu até me apresentei no Elvira, que agora é do Camais, né? Eu lembro de voz e violão, né? Como, acho que é André Siqueira, André Santos, não lembro como que foi usado na época. Daí eu achei ruim, sabe? Daí eu fui tirando isso da cabeça. Falei, não, posso até brincar no violão, mas acho que cantar não tem nada a ver comigo. E eu ia estudar as bandas, pesquisar, e eu ia nas letras. Daí eu percebi, eu falei, não, eu estou mais interessado na letra do que uma performance, do que no canto. Daí, com o tempo, eu me toquei. Falei, não, eu quero ser poeta. Porque isso é uma posição minha, acho que de muitas pessoas também. Não se nasce poeta. Eu já vi em alguns comentários no Facebook. Claro que está muito charlatanismo também, essa questão de oficina de poesia. Já vi coisas absurdas, assim, de
seja um super poeta, sabe? Músicas bem cafonas, assim. E então eu não acho que você se torna poeta, então eu comecei a estudar. Fui. É engraçado porque é muito raro hoje, 2021, né, século 21, a gente vê adolescentes de 13, 14, 15 anos que se interessem por poesia, né? Geralmente, alguns professores incentivam, mas quando o adolescente se interessa por poesia, geralmente é preconceito dos colegas, né? Alguma coisa alguns não aceitam, que você dá poesia, ninguém entende nada. Você teve isso também? Como é que foi para você começar a lidar com isso? Sim, eu lembro de quando eu era adolescente, eu fui de uma época, não sei se geração, falar geração, vou me sentir muito velho, né? Eu tenho 31, mas também acho que não sou tão velho assim, mas de um período que eu ia muito no pátio dos trilhos, com os punks da cidade, que muitos são meus amigos, com os roqueiros, enfim. Então era uma mistura. Fiz bons amigos que eu tenho até hoje, nessa época. Então eu lembro que eu ia muito lá, eu já tinha cabelo comprido, nessa época eu já queria ser meio hippie, fazendo umas misturas, né? De um rapaz, ele viu que eu tava com um livro, eu tenho esse livro ainda, livro de capa dura, comprei no sebo, didático, é do Vinícius de Moraes. Mas a capa era Amor e Poesia, a capa, assim, o nome colocaram. E na verdade era a antologia poética do Vinícius de Moraes, mas a capa fizeram dessa forma. Daí ele falou, não, poesia, amor, assim, mas você sentia aquele deboche, né? Mas nem me magoou nem nada, porque na verdade já andava lá com a nossa turma, né? E a gente brincava um com o outro. Mas não bullying, assim, sabe? No sentido de o poeta, ou se acha o poeta, isso. Não passei por isso, não. Porque eu estou lendo ainda alguns livros das Confissões do Nelson Rodrigues, e ele cita um pouco anos 10, anos 20, anos 30, era comum as pessoas chamarem o outro de poeta. O poeta, como é que vai, poeta? E foi se degradando ao longo do tempo isso, é aí que eu falei do preconceito. Sim. Aí você passa a escrever também imediatamente aí a partir dos 14, 15 anos e escrever que tipo de poesia? Bom, eu simplesmente diria poesia ruim. Porque eu joguei muita coisa fora, é claro. Mas nessa época, como eu gostava de rock, ainda gosto de rock, então um poeta que durante um certo tempo ecoou muito, assim, eu ficava doido por ele, que é o Arthur Rimbaud, um poeta francês. Inclusive na minha primeira publicação, né, nessa antologia, o poema que foi publicado, eu menciono o Rimbaud. Então é um poema que faz parte dos poucos que eu não joguei, né? Mas a maioria, claro, a autocrítica é fundamental. É importantíssimo você ter essa autocrítica. Então ficou um tempo guardado por uma questão de recordação, mas depois foi pro lixo. Então era muito sentimental. Tô falando sentimental para não falar, né, cafona, que até hoje, né, persiste essa ideia de o poeta, ele vai falar de amor, o poeta. É um senso comum, usa muito isso, né? E é claro que não ajuda em nada. Mas nessa época era isso, era o rock, o Nirvana, o Rimbaud, The Doors, comecei a ouvir muito The Doors, o rock dos anos 60, 70, queria ser um hippie. Então isso com o tempo fui tentando, Janis Joplin, lembro de escrevi um poema falando de Janis Joplin. Então essa época era isso, era falar, tentar, eu queria ser rebelde, eu sempre introspectivo, mas eu queria ser diferente daquilo, eu queria quebrar aquelas amarras, né? Então, e falava de amor, mas de uma forma extremamente melosa. Você queria fazer uma revolução. Mas tem que admitir. É algo decepcionante, né? Porque eu não tenho mais. Isso faz parte da vida, né? Acho que todo mundo, naquele período de acreditar numa revolução, em vanguardas, e já não... Acho que tem o seu valor na história, mas eu acredito muito mais hoje na experimentação poética. Não quero ter um rótulo. Eu lembro de, quando eu era mais jovem, eu via alguns artistas falando de rótulos e eu achava, nossa, mas
ficar em cima do muro, né? Que não se decide, ou você é rock, ou você é samba. Bobagem, isso é uma imbecilidade. Você pode fazer qualquer coisa desde que você lembre-se, né? A qualidade, dê o seu melhor, estude e para mim é esse caminho. Mas aí você começa a levar a sério a partir de quando? Aí escrever mesmo, se dedicar à poesia, querer publicar. Quando é que isso começa? Quando eu vi o meu poema no livro, que é essa antologia, foi lá em 2008 que saiu. Quando eu via, meu poema está no livro, então aí foi um início, né? Foi início, então comecei a estudar Tenho que Falar Aqui do Carlos Bueno Guedes, que é um amigo querido. Gosto, para mim ele representa a cidade. É um incentivador de cultura. Né? Sim, ele é um amigo mesmo. Assim, a gente já brigou também, né? Com bons amigos, às vezes rolam uns desentendimentos, assim. Mas, no fundo, é um sentimento muito forte e de um carinho muito grande. Então, ele sempre me incentivou. Lembro das reuniões que ocorriam aqui no Museu de Antropologia. E eram reuniões literárias. A gente falava de poesia... A gente fala recitar, né? Eu digo fazer a leitura dos poemas. E ele me mostrando vários textos. Tenho até hoje muitos livros que ele me mostrou, que ele chegou em mim e falou assim: André, lê isso aqui. Então ele mostrou o Lautréamont, o Rimbaud também. Ele mostrou bandas dos anos 80, anos 60. E poesia também nacional, poesia brasileira. Então, eu costumo dizer que eu tenho dois mestres, o Carlos Bueno Guedes e o Antônio Carlos Sequin, também um outro cara conhecidíssimo aí imortal, né, da ABL. Às vezes eu estou na dúvida ali, vou usar uma forma fixa, vou pro Sequin, mando e-mail, ele sempre gentil, uma pessoa extraordinária, sabe, com uma atenção. Então, são meus dois mestres. E aí você começa a escrever esses poemas, né, ver poema publicado, e eu queria saber da sua rotina de escritor mesmo, de poeta. Você é daqueles que tem um horário, vai sentar agora, vou me dedicar à poesia, ou você é mais um pouco bagunçado, escreve quando tem alguma inspiração? Tem isso? Eu já fui assim, lembro de à tarde, à noite, sentava, quando eu morava com a minha mãe. Hoje eu tenho dois filhos pequenos, que é o Renato e a Clarice. Não tem mais como fazer. Eles são pequenos, sabe? O Renato está com quase 3 anos e a minha filha está com 1 ano e 4. Então é maravilhoso ser pai, mas tem um lado de terror também. Porque é uma bagunça, a verdade é essa, sabe? Moro numa casa barulhenta. Só que eu fui aprendendo a lidar com isso. Então, às vezes, estou ali na sala com as crianças, né? As crianças estão em casa, por enquanto. Então, fica um pouco mais tranquilo. De repente, vem a ideia começa a surgir. Eu vou exemplificar, assim, mais concreto. O último poema que eu fiz, eu lembro que eu estava na sala da minha casa, era à tarde. Acho que a Clarice já estava dormindo, o Renato estava lá na sala assistindo e estava chovendo, mas uma chuva leve ali e tal. E a gota caía da telha e batia numa folha. E eu fiquei olhando aquilo, eu estava no sofá, eu fiquei olhando, eu comecei a sentir o ritmo, a gota caía. Daí eu falei, não, eu vou escrever. Então, tem gente que fala de inspiração, mas eu uso da ideia do Ferreira Goulart, que ele falava do espanto, né? A poesia nasce do espanto, que vai contra esse ramerrão, né? Esse dia a dia, essa nossa rotina que muitas vezes é brutal. Então eu gosto de usar essa palavra espanto, alguns usam também o acaso, então é por aí. Só que é todo um trabalho, né? Para mim, muitas pessoas usam a poesia, elas têm total liberdade para fazer isso, claro. Elas escrevem um poema, hoje em dia com Facebook, rede social, elas vão lá, publicam, compartilham, mas é evidente
que ali não houve um filtro, é mais um desabafo. Então, para mim, poesia não é desabafo. Eu acho que o poema é um objeto verbal. É um trabalho, você tem que usar as figuras de linguagem o máximo que você puder para sair do comum, uma linguagem mais inusitada. Daí vai do poeta usar o verso livre, forma fixa. Eu, pessoalmente, boa parte da minha poesia, sei lá, 85% é verso livre. O livro que eu fiz, todo ele é em verso livre. Mas, de uns tempos para cá, eu comecei a usar muito forma fixa. Muito por causa do Sequim, de ter essa orientação. E então, quer dizer, esse poema que eu fiz, poema interiorano, ele tem 8 sílabas poéticas. Então, quer dizer, não tem rima, eu não sou muito fã de rima, sinceramente, acho que tem gente que faz isso maravilhosamente, mas eu não sou fã. E o que isso não quer dizer que não seja musical, porque se você pega os poetas gregos e latinos, eles não empregavam a rima, no entanto, nunca foram menos musicais. Então, quer dizer, tem um trabalho com ritmo. Então, eu lamento quando... Mas é claro que são momentos, né? Quando você vê pessoas muito mais jovens, assim, normal, às vezes falar de um caso amoroso, foi traído e recorre à poesia. E geralmente não sai muita coisa boa. Então eu acho que o poeta tem que ser exigente e não vejo o poema como um mero desabafo. Para a gente encerrar esse segundo bloco, você é daqueles poetas que sabe citar assim de cabeça trechos de poesia? Se eu te pedir agora algum trecho ou da sua poesia ou de alguém que você admira, você pode citar? Uhum. Na verdade, assim, a memória ela é ruim, sabe, Rodrigo? Mas, por exemplo, eu tenho uma poeta que eu tenho que falar aqui dela, que eu acho que eu vou lembrar, um poema dela que na verdade é curtíssimo. É Ana Cristina César. Ana Cristina César, né, uma poeta já falecida, carioca, e ela, eu digo que é ecoa muito uma influência para mim. Sempre que posso, leio os livros dela e um pouco do trabalho dela. Então tem um poema dela que é Recuperação da Adolescência. Eu acho que eu vou lembrar. É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. É isso. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. Gente, destaque volta daqui a pouco. Até já.